Você sabe o que é Tutorial Hell, ou Purgatório dos tutoriais? Imagina que você entrou em um tutorial no YouTube mostrando como construir um app do zero. Você segue o passo a passo e depois tenta fazer o projeto por conta própria. E de repente, você percebe que não aprendeu nada. Tutorial Hell é basicamente quando você entra num ciclo de consumir vários tutoriais e acaba não internalizando nada. Então, antes de entender como escapar do Tutorial Hell ou como parar de ficar nesse ciclo infinito de tutoriais, antes a gente vai entender por que você entra num tutorial desse. A maioria das vezes você entra por causa que ele parece ser um atalho. E isso é péssimo, tá? Isso é péssimo para tu aprender a programar, para tu ter um conhecimento sólido. Você não pode buscar atalhos. Isso acaba criando gap de conhecimento em vários cantos da tua carreira. Outro detalhe é que o tutorial ele vai direto ao ponto. Isso é péssimo também, tá? Quando você vai direto ao ponto, acaba entrando de novo nos gaps de conhecimento. Tem coisas, tem fundamentos, princípios que você precisa entender antes de ir para um tutorial. E outro, né? A maioria dos tutoriais sempre fala: faça a tua coisa em 10 minutos, faça um aplicativo em 20 minutos, faça tal coisa em 30 minutos. Então, sempre tem essa questão da velocidade, né? Você precisa ser o quanto antes um programador incrível. E não é bem assim que as coisas acontecem. Bom, depois que você cai em um desses tutoriais que prometem coisas e na verdade não entrega tanto, ou você acaba não consumindo ele da forma correta, acontece que você cai nesse limbo de novo de não entender nada. Você começa um tutorial, faz aquilo passo a passo, faz a publicação de um projeto inteiro, mas depois quando você tem que fazer esse projeto você acaba se esquecendo de tudo, detalhes, entende? Esquece de bastante coisa. Então, não é interessante você basear todo o seu conhecimento em tutoriais, tá? E aqui eu vou te mostrar como usar o tutorial a seu favor e como criar um conhecimento sólido na programação em algumas áreas dela. Antes da gente continuar, eu só quero que você entenda uma coisa. Não é um vídeo de 10 minutos ou 10 horas que vai te transformar em um programador. Você precisa solucionar problemas e precisa ter uma prática constante. Isso inclui aqui fazer vários projetos, fazer desafios, ler código de outras pessoas, entender como eles fizeram certos desafios. Isso te ajuda a alcançar um nível de entendimento sobre o que tu está fazendo e também sobre como fazer outras coisas, como pensar em possibilidades diferentes. Então vamos lá, como é que a gente aprende do jeito certo a programar? Bom, então como aprender a programar do zero? Como realmente começar com o pé direito na programação? Você precisa entender os fundamentos básicos, tá? O fundamento de cada etapa da programação. Bom, fundamentos básicos da programação. Aqui a gente tem a lógica de programação, onde você precisa entender o que é algoritmo, variável, o que são operadores lógicos, estruturas condicionais, estruturas de repetição e também ter conhecimentos sólidos em estrutura de dados. Fila, pilha, lista, árvore. Isso tudo é a base da programação, tá bom? Então você entendendo isso, dominando isso, esses conceitos, esses princípios, ou melhor, esses fundamentos, você começa a ficar um pouco mais confortável na programação e a partir disso já pode seguir para outros caminhos, entende? Então, antes de tudo, entenda que programação é uma coisa, desenvolver software é outra coisa, tá? A programação ela é uma habilidade e o desenvolvimento de software é um desses caminhos em que tu pode utilizar essa habilidade. Então, aprendeu os fundamentos básicos ali da programação? Bora agora entender como é que funcionam os fundamentos de desenvolver o software ou desenvolver um aplicativo ou uma interface. Bom, aqui eu vou listar dois exemplos, tá? O fundamentos do desenvolvimento de front-end e o desenvolvimento de back-end. Eu estou mais familiarizado com eles. No meu dia a dia eu trabalho com desenvolvimento full stack. Imagina que você quer ser o desenvolvedor front-end. Antes de já chegar e tentar entender quais são as tecnologias ao redor dessa área do desenvolvimento front-end, você precisa entender, mais uma vez, os fundamentos básicos do desenvolvimento front-end. Aqui eu vou dividir só em dois. Você precisa dominar linguagem de marcação HTML e CSS.
para a criação de layouts personalizáveis, customizáveis e responsivos. Então, para você ser um desenvolvedor front-end, cara, não tem essa, você precisa entender como é que funciona uma linguagem de marcação. Além da linguagem de marcação, eu recomendo utilizar JavaScript no seu desenvolvimento front-end, tá? Atualmente a gente tem o Flutter como desenvolvimento front-end, a gente tem, que no caso vem com o Dart, né? A gente tem o Python, tem uma iniciativa aí de uma comunidade de Python que está querendo colocar o Python no desenvolvimento front-end. Então, assim, na minha opinião, para quem está iniciando agora ou quem não tem um conhecimento sólido nos fundamentos, JavaScript ainda é a melhor solução, tá? Depois você pensa um pouco em TypeScript, é outro assunto interessante que a gente pode falar. Se vocês quiserem também entender meu ponto de vista sobre JavaScript e TypeScript, pode colocar aí nos comentários. Se tiver alguém interessado em saber como funciona e qual é a diferença dos dois, qual é a minha opinião sincera sobre ambos, né, sobre JavaScript e TypeScript, pode colocar nos comentários que a gente pode bater um papo, tá? Entendendo esses dois fundamentos, a linguagem de marcação e o JavaScript, você começa a ter uma noção de como o front-end funciona e a partir disso você pode expandir um pouco mais, né? Pode entender como é que funciona o consumo de uma API, pode entender como é que funciona alguns padrões de projeto. E aí sim, quem sabe, depois de você já ter todo esse conhecimento sólido, ir para algum framework. Porque um framework ele não é nada mais do que uma caixa de ferramentas, uma caixa de bibliotecas que já está pronta só para usar, entende? Para facilitar a tua vida. Então, se tu passar pelo caminho mais difícil, que é o caminho raiz, vamos dizer assim, aprender um framework vai ser moleza para você. Então, foca no básico, entende os fundamentos, passa um pouco de perrengue, faz projeto a rodo, cara. Bate cabeça com isso. Depois que você bater cabeça com isso, pensa no framework, tá? Agora imagina que você quer ir para a área de desenvolvimento back-end. Alguns fundamentos do desenvolvimento back-end são basicamente entender banco de dados, arquitetura de um projeto, entender como que funciona a construção de uma API ou API, entender ali como funciona o protocolo HTTP e também coisas básicas como segurança e autenticação, tá? Entender como é que funciona esses módulos, entender como é que funciona esses princípios básicos já te deixa preparado para o mercado de trabalho. E tanto no desenvolvimento front-end como no desenvolvimento back-end, você dominando isso, você já pode aplicar para algumas vagas de júnior. Claro, aqui eu estou levando em conta que você não só dominou o básico da programação, como também está dominando o básico de alguma área. Além de você dominar o básico, você precisa apresentar isso. Então, nada melhor do que você fazer vários projetos e tacar na internet. Então, você entendendo tudo isso, você já começa a ficar um pouco mais apto a entrar numa empresa e a disputar por um cargo de desenvolvedor. Aqui eu vou deixar uma frase que eu espero que você internalize isso, tá? Saia da zona de conforto. Entenda que tem várias coisas que você precisa aprender e se desafie. Sempre existe essa questão de você entender o básico e existe um momento em que você dominou o básico e não sabe mais para onde ir. É exatamente nesse momento que você precisa entender os outros fundamentos, os que saem um pouco do básico. Por exemplo, no front-end, entender os patterns que envolvem ali o desenvolvimento front-end em relação ao back-end, entender os patterns, entender um pouco mais de alguns princípios como o Solid e outros design patterns e tal. Se você é um programador iniciante, se você é um aspirante a programador, tenha em mente que você precisa gostar de desafios. Tenha em mente que você precisa curtir essa vibe de pegar um problema, tentar resolver esse problema com uma linguagem e depois postar isso em algum canto, se vangloriar mesmo, falar, olha, consegui resolver tal problema aqui e é isso aí, tô ficando foda. Então é basicamente isso, tá? Pra você iniciar nessa profissão, ter uma carreira mais sólida, um pouco mais consolidada, é interessante que ao migrar para alguma área, você entenda os fundamentos daquela área antes de já tentar consumir algum tutorial ou consumir algum conteúdo um pouco mais complexo, ou olhar uma interface na thumbnail lá do tutorial e pensar assim, caraca, preciso aprender isso. E aí, a maioria desses thumbnails sempre tem a interface do projeto que tu vai fazer,
e a listagem, né, dos ícones lá, das tecnologias que foram utilizadas naquele tutorial. Então, assim, não se preocupa muito em tentar entender tudo, tá? Domine o básico, porque a maioria das coisas que vem a partir daí, como por exemplo frameworks ou bibliotecas, na verdade eles são para facilitar a tua vida, para agilizar o teu desenvolvimento. Então, acaba que não sendo tão danoso e tão penoso você aprender várias coisas depois dos fundamentos, né? Depois de você entender os fundamentos. Então é basicamente isso. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui algumas observações. Vai existir momentos em que tu vai se sentir lotado de coisa. Vai ter momentos em que tu vai olhar para o mercado e pensar, meu Deus, não tem como eu saber de todas essas tecnologias nessa vaga. E tá tudo bem. Como eu disse antes, é um processo. Todas as tecnologias que estão aí ao nosso redor, a maioria delas é para nos ajudar no desenvolvimento, agilizar a nossa vida, entende? Não se preocupa tanto com isso. Não se preocupa tanto em dominar todas as tecnologias, todos os frameworks. Foca no básico. Entende o básico, domina o básico. E se você entrar numa área, entenda os fundamentos daquilo, aprende, domina os fundamentos. E aí então você pode crescer, entendeu? Crescer aos poucos. Por exemplo, eu sou desenvolvedor back-end e ainda não utilizei GraphQL em nenhum projeto meu. Já aprendi, já tentei fazer tutorial deles em alguns momentos ali, mas ainda não dominei o GraphQL. E assim, poxa Franklin, então só de tu falar que não entende sobre GraphQL já te invalida totalmente. Não, o GraphQL tá aí para facilitar a nossa vida em alguns momentos. Na verdade, eu nem queria falar nisso nesse vídeo, mas GraphQL é basicamente uma das várias formas de fazer uma mesma coisa, entende? Existe o GraphQL, que é basicamente fazer um protocolo de comunicação entre dois sistemas. Então, a partir disso você consegue fazer transição de dados. E aí, existe o GraphQL, mas por que existe o GraphQL? Se eu posso utilizar o HTTP? E por que existe HTTP se eu posso utilizar um gRPC? Então, assim, existem várias formas de fazer uma mesma coisa. Não cai aqui agora nesse vídeo falar o porquê desenvolver, porquê escolher cada um deles. Mas entende que cada um tem sua especificidade, cada um tem o seu cenário. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem em algum momento da vida tu pensar que não é capaz o suficiente para aplicar para uma vaga. Enquanto isso, enquanto tu não se sente capaz, corre atrás. Aprende o básico, domina o básico e pratica. Pratica muito. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante a tua cabeça sobre programação, sobre como entender o conceito de tutorial hell e não cair no tutorial hell. Se você já caiu, tá tudo bem, acontece com todo mundo. Eu já caí no tutorial hell e ainda caio às vezes quando eu quero aprender alguma coisa, às vezes nessa minha ansiedade, eu acabo meio que tentando pular ali, tentando cortar caminho. E aí quando eu percebo a cagada que eu fiz, eu sempre dou um passo para trás, olho com calma, vejo todos os fundamentos daquela tecnologia ou daquela área que eu estou querendo aprender. E aí eu foco nos fundamentos. E isso tem me ajudado bastante e eu espero que te ajude, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu falei nesse vídeo, fique à vontade nos comentários. Curta, né? Dê um like nesse vídeo para que ele alcance outras pessoas que estão presas no tutorial hell. E até a próxima. Falou!